Olá, gente. Então, eu tive que interromper o vídeo anterior. Então, a gente vai continuando, dar continuidade aqui ao procedimento. E eu vou resolver agora exercício A, o exercício 2, item A. Nesse exercício, a gente vai trabalhar com os conceitos de raiz. E a gente vai ter que fazer algumas manipulações para conseguir resolver essa integração, tá? Então, a primeira delas, eu vou usar a ideia de que quando eu tenho uma raiz de fração, vou quebrar essa raiz em duas partes. Então, vai ficar uma raiz de 4, que é o do numerador. E aqui embaixo vai ficar a raiz de x à quarta menos x quadrado dx. Tá, feito isso, eu posso resolver ali qual é a raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. Eu posso escrever ele aqui, 2. Raiz, e aqui eu posso colocar, eu tenho dois valores, duas potências de x, duas potências pares. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência para a gente conseguir simplificar essa operação mais tarde. Então, ó, x ao quadrado fica em evidência. Se eu tirar x quadrado de x à quarta, sobra x ao quadrado. Se eu tirar x quadrado, sobra 1. É como tá aqui é uma multiplicação, né? Quando eu fazer essa multiplicação, tem que voltar. X quadrado vezes x quadrado, x à quarta, x quadrado vezes 1, x quadrado, tá? Então, feito isso, a gente vai agora simplificar e escrever esse 2 comutando ele com a integral. E esse daqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar a raiz desse cara e a raiz do que tá dentro do parênteses. Vai ficar 2, dx sobra lá em cima de x apenas. Raiz de x quadrado vezes raiz de x quadrado menos 1. Raiz de x quadrado vale x. Então, vai ficar 2 vezes dx, x, raiz de x quadrado menos 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada na tabela de integração e ver se tem algo semelhante lá na tabela. Então, a tabela de integral está aqui. A gente vai procurar quem tem raiz lá embaixo. Então, das questões que a gente vem trabalhando, vou dobrar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. A gente está trabalhando com uma fração, cujo denominador tem uma raiz e tem um carinha fora da raiz, que é esse x aqui, ó, certo? Opa! Deixa eu focar aqui, gente. Isso, ó, tem um x e a raiz de x quadrado menos 1. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó, uma que seja semelhante, que tenha, esse u seria o nosso x, e aqui eu tenho uma raiz de x quadrado, tá? Então, essa expressão vale 1 sobre a, arco secante de u sobre a. Então, vou escrever lá, anotar essa fórmula aqui no cantinho para vocês terem acesso, tá? Então, aqui vai ficar a fórmula que a gente vai utilizar, é a fórmula 21 da formulário, que é escrito da seguinte maneira, u raiz de u quadrado mais a quadrado, menos a quadrado, na verdade. E isso aqui vai valer 1 sobre a, arco secante de u do módulo de u sobre a, mais c. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar lá no formulário, questão número 21, tá?
Então, beleza, a gente vai olhar essa formulazinha e vai substituir os caras que a gente tem. O nosso U é x e o nosso A é 1, tá? Então, vai ficar 2, que é o número que está fora da integral. Resolvendo essa integral por essa fórmula, eu vou escrever ela como sendo 1 sobre 1, que é o nosso A, arco secante de x, que é o U, e o A vale 1, mais um C. Então, 1 sobre 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. 2 arco secante de x, x dividido por 1 é x, mais C. A constante aqui, gente, tem esse 2 aqui sendo multiplicado lá fora, eu poderia escrever 2C, mas como a constante é uma constante arbitrária que a gente não sabe, a gente pode deixar só C no final, tá bom? Então, essa é a operação do exercício número 2, a parte 1. Aí, mais uma vez, eu reforço que caso vocês tiverem alguma dúvida no percurso, nas operações, vocês podem postar lá pode postar na nossa plataforma e aí eu vou esclarecendo, ok? Então, exercícios da parte 2, né? O exercício 3 da parte 1, então, como eu falei anteriormente, ele é bem simples, é um exercício só e tem um exemplo parecido no caderno de vocês, que a gente fez lá anteriormente. Então, é uma integração simples e só precisa descobrir o valor de C dada a condição que o exercício deu, né? Que seria o f de 1 é ser igual a 1. Então, vocês usam aquela condição para determinar qual o valor de C. Então, fora isso, a integração é como a gente vem fazendo, tá? Os exercícios da parte 2 já exigem um método de integração. Se você olhar para as integrais da parte 2, vocês não conseguem encontrar uma fórmula na tabela que nos ajude a resolver ela de forma direta, tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver o que aconteceu, o que tá desfocado. Então, o que acontece? A gente vai utilizar esse método, que é o método de substituição, para resolver esse tipo de integral, tá? Então, quando que usar um método, quando usar outro? Então, assim, geralmente a gente tenta usar o método de substituição. Se a gente não consegue usar da substituição, a gente vai para o método da integração por partes. Nem todas as funções dá para usar o método de integração por partes, porque para você usar a integração por partes tem que ter uma multiplicação. Então, nesse caso, tem uma multiplicação, daria para a gente tentar resolver por uma integração por partes, tá? Mas se a gente conseguir sair do problema por uma substituição, economiza operações, tá? Economiza continha. Então, o que a gente vai fazer? A ideia de substituição é pegar e substituir a variável, tá? Então, aqui minha variável é x, eu vou substituir por um u. Então, assim, o que vai me ajudar? Vai me ajudar se a substituição for eliminando características da minha conta. Então, por exemplo, na tabela tem lá a integral do cosseno de x, mas não tem integral do cosseno de x ao quadrado. Então, eu preciso o quê? Transformar esse x ao quadrado numa variável simples. Então, eu vou pegar esse x quadrado e vou chamar de u. Tá, isso é uma mudança de variável. Eu saí da minha variável x para uma variável u. Detalhe, quando eu faço essa mudança de variável, eu tenho que encontrar o respectivo du para ela, porque se eu não vou estar mais fazendo operações em x, eu vou estar fazendo operações em du. Tá, então o que a gente vai fazer? Para encontrar esse du, eu vou pegar esse carinha aqui, que é o u, e vou derivar. Du, derivada de u é du, então é só indica, tá? Aqui, como eu tenho x quadrado, não vai ficar só indicação, vai ficar a conta mesmo, derivada de x quadrado, 2x. Aí, no final, a gente indica quem que é a variável, dx. Então, derivei em relação a x. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e deixar o x sozinho. Então, assim, esse x aqui, x dx,
eu vou deixar sozinha, não vou deixar esse número 2 aqui que tá, não que ele esteja atrapalhando, mas fica mais complexo se eu deixar o 2 aqui. Então, o que que eu faço? Eu isolo e deixo só as variáveis, tá? Então, vai ficar du, o 2 aqui tá multiplicando, ele é como se ele viesse dividindo, e aqui sobra x dx, certo? Tá. O que que a gente vai fazer agora para fazer essa mudança? Então, esse 2 que tá aqui embaixo é uma constante. O 2, ele não tá em cima, ele tá embaixo da fração. Então, quando eu for comutar ele para fora da integral, reescrevendo a integral, eu vou escrever esse 2 que tá lá embaixo aqui fora. Então, na parte de baixo também. Então, como eu trouxe o 2 lá, que tá lá na parte de baixo, ele vem em forma de fração 1 sobre 2, tá? E aqui fica x cosseno de x quadrado dx. Tá. O que que a gente vai observar? Que essa parte aqui, deixa eu pegar uma caneta colorida aqui, povo. Essa parte aqui, ó, x vezes dx. X vezes dx vale nosso du sobre 2, tá? Como tem uma multiplicação, quando não tem nada, nenhum sinalzinho entre os termos, é porque sinal de vezes. Então, como eu tenho uma multiplicação ali, equivale a essa expressão aqui, x dx. Então, tudo isso eu vou mudar para du, tá? Então, integral, cosseno é a função cosseno mesmo, x quadrado, na minha mudança de variável, eu tinha chamado de u, então, u, e o x dx vai ser o meu du sobre 2. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Pegar esse 2 e comutar para fora da integral. Então, vai ficar 1 meio. 2 está no denominador, então é como se fosse um outro meio. Tá saindo para fora da integral. Cosseno de u, du. Aqui fora faz a continha, fica 1 quarto. Integral do cosseno de u, du. Tá, qual é a integral do cosseno? Aí a gente vai olhar na tabela se a gente conseguiu simplificar essa conta. Se eu encontrar cosseno de u lá na tabela, significa que a gente conseguiu fazer a substituição certinho de variável, né? A mudança de variável. Então, ó, essa fórmula número 7, cosseno de u du, a integral dela vai ser seno de u mais c. Então, é essa continha que a gente vai usar. Então, 1 quarto, integral do cosseno é seno de u, mais c. Beleza. Tá. Resolvi em u, eu tenho que voltar para a variável inicial. A variável inicial é x. Então, quem era meu u? Meu u inicialmente é x quadrado, então volta lá para x quadrado mais c. Feito isso, acabou a operação, ok? Então, é simples de fazer, gente, só tem que prestar atenção e usar o cara certo para chamar de u. Então, aqui eu chamei o x quadrado de u. Poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Eu poderia chamar esse cara aqui, x sobre 2 de u. O que ia acontecer se eu fizesse isso? Provavelmente não iria me ajudar muito, porque o x continuaria com o x aqui, o x quadrado. Se eu mudasse, ia aparecer um termo com o quadrado e não ia simplificar em nada nas nossas operações. Quando eu chamo esse carinha aqui, o termo com a potência de u, ele na hora de fazer o du, ele vai simplificar e vai acabar transformando a integral numa integral mais simples. Então, se acaso vocês pegarem o cara errado para chamar de u, aí vocês têm que refazer a conta, porque geralmente vocês vão notar isso com a prática, sabe? Vocês vão fazer uma escolha, às vezes a escolha não é tão boa, vocês vão acabar chegando em algo mais complexo, abandone esse caminho e segue outro, tá? E é assim mesmo. Tá, na parte 3, eu escolhi essa continha aqui pra gente resolver. Cosseno cúbico de x, dx. Tá,
A gente vai ver para frente, logo depois das integrais definidas, as fórmulas de recorrência para a integração do cosseno ao cubo de x. Se vocês forem olhar até no formulário de vocês, tem um campo de fórmulas de recorrência, ó. Então, são potências de funções trigonométricas. Então, no nosso caso, entraria algo assim, né? Cosseno cúbico de AX. A gente não vai usar essas fórmulas no momento, a gente vai fazer do método mais raiz mesmo, que seria, a gente vai fazer como eles chegaram nessa fórmula, né? Então, quando lá na frente do nosso curso, quando a gente for trabalhar com essa questão de fórmulas de recorrência, a gente vai deduzir algumas dessas fórmulas, vocês vão ver como que a gente chega nessas fórmulas, por que essas fórmulas dão certo, né? E vocês vão ver o porquê. Como a gente não viu ainda como se chega nessas fórmulas, a gente vai fazer pelo método mais bruto mesmo, mais rústico. Então, a gente vai tentar manipular a conta, usando os métodos que a gente tem de conhecimento até agora, que seria o método de substituição e o método de integração por partes, para poder resolver a operação, certo? Então, não utilizem essas fórmulas de recorrência. Se vocês não conseguir de jeito nenhum, vocês podem utilizar. Eu aconselho que não. Tipo, se em último caso, vocês vão fazer a lista, né? Não conseguiu fazer. Aí vai entregar em branco porque não conseguiu fazer, então use a fórmula e não entregue em branco. Mas se vocês... eu quero que vocês realmente lutem com a operação e consigam uma forma de resolver ela sem essas fórmulas de recorrência, tá? Lá na frente a gente usa. Por enquanto a gente não sabe que elas... Vamos fingir que a gente não sabe que elas existem e vamos resolver do método mais tradicional, tá? Como que a gente vai resolver essa operação, então? Ela tem um detalhe nessa operação que a gente vai precisar, há muitas continhas da lista da parte 3, vai acontecer isso, na verdade. Deixa eu ver se eu acho a lista aqui para mostrar para vocês. Vai ter operações que eu não vou fazer simplesmente usar o método da variável por integração por partes. Às vezes vai precisar de mais coisas. Então, por exemplo, ó, essa daqui, a G, a letra E e a J, gente, eu não fiz ainda. As outras eu já resolvi, eu vou mandar o gabarito para vocês. Aí eu até tinha resolvido, mas eu resolvi essa daqui pelo método da substituição, eu troquei na hora de resolver. E essa aqui eu não consegui terminar a tempo. Então, mas a gente vê isso pra frente, tá? Quando eu mandar o gabarito, eu mando algumas dicas pra vocês. Então, uma dessas dicas é que aqui eu vou ter que usar dois métodos, a integração por partes e pra frente o método de substituição. Nessa, mesma coisa. Vou ter que usar o método de integração por partes e o método de substituição. Nessa daqui é só o método de substituição, gente. Ela tá aqui por engano. Essa conta aqui não é a método de integração por partes. Sai por método de substituição. Ela sai de maneira mais simples. Se vocês usarem método por partes, fica mais complexo. Então, não vale a pena. E eu vou ter que usar o método de substituição primeiro. Depois faço uma integração por partes. E depois vou precisar de mais uma integração por partes. Então, assim, esses métodos acabam... nem sempre sai direto. Eu uso uma vez, ficou bonitinho e acabou a minha conta. Não. Às vezes acaba a gente tendo que fazer ela várias vezes para conseguir simplificar a operação, tá? Então, isso vai acontecer aqui nessa que eu vou resolver. Eu vou fazer uma integração por partes e vou depois ter que fazer uma substituição de variável, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai escrever isso como sendo uma potência, na verdade, é um produto. É como se fosse um cosseno de x vezes cosseno de x vezes cosseno de x. Então, cosseno sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aqui eu vou escrever como sendo o cosseno quadrado de x vezes o cosseno de x. Então, só reescrevi a minha questão, tá? Integração por partes, gente. Fórmula de integração por partes. Eu vou ter uma estrutura, na verdade, que é isso daqui, ó.
tá? Essa é a fórmula de integração por partes. Ela não... A gente vai ter que usar... sempre vai ter um produto nas nossas integrais para resolver. Então, que seria o produto de U pelo dV. Então, eu vou ter que chamar, na verdade, um desses caras aqui de U e um desses caras de dV. Então, essa escolha também, como nos casos anteriores, nem sempre é fácil de enxergar. Então, a gente tenta de um jeito, se não der certo, tenta do outro, tá? Então, aqui a gente vai ter o U e um dV. E aqui é a fórmula mesmo. A gente vai chamando carinha de U, chamando carinha de dV, eu vou ter que encontrar quem é V e quem é DU, para poder substituir nessa fórmula aqui, tá? Então, essa é a estrutura da integração por partes, tá? E às vezes a gente precisa fazer ela mais de uma vez por causa dessa integral aqui. Nem sempre essa integral dá uma coisa que tá na tabela. Então, talvez tenha que usar de volta a integração por partes para resolver essa integral aqui, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos chamar de U esse carinha. E esse outro carinha aqui a gente vai chamar de dV. E a gente vai ver se vai dar certo, tá? Então, se U for cosseno quadrado de x, du é quem? Du é a derivada do U. Então, deriva o cosseno quadrado de x. Então, é 2 cosseno x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno x, e indica a variável de integração dx, tá? dv é cosseno x dx. Para eu encontrar o v, eu vou fazer o contrário, ó. Do u, eu derivo, encontro du. Eu tenho dv, para encontrar o v, eu vou ter que integrar. Eu vou ter que integrar quem? Esse carinha aqui, cosseno de x dx. Quem que é a integral do cosseno de x dx? Então, a gente resolveu lá no caso anterior, é o item 7 lá do formulário. Aqui, ó, item 7. Cosseno de U de U é seno de U. Então, aqui vai dar seno de x. Quando eu integro, aí eu já não preciso mais do dx, tá? Então, beleza. Então, ó, eu sei quem que é U, sei quem que é du, sei quem que é o dv e sei quem que é o v. Então, a gente vai substituir nessa estrutura aqui. Então, essa primeira parte é a conta que a gente tem e a segunda parte é como resolvê-la. Então, vou colocar só a segunda parte aqui, tá, gente? Então, vai ficar, ó, o cosseno quadrado de x vezes v, que é seno de x, menos a integral de quem? Do v, seno x, vezes o du, que é todo esse cara aqui, ó. Então, ó, esse menos aqui eu vou escrever já junto com esse outro menos. Faz a grande sinal, fica mais. O 2, ele tá junto aqui do du, eu vou escrever ele já aqui fora da minha integral, tá? Comutando com a integral. Então, cosseno x, que é esse cara, e o seno x dx. Tá. Beleza, então aqui eu vou repetir essa primeira parte. Seno x com seno x é seno quadrado de x. Cosseno x dx. Então, veja bem, resolvemos, saímos do problema lá do cosseno ao cubo, mas a gente chegou numa integral que tem seno quadrado. O que a gente vai fazer para resolver essa parte? A gente vai ter que fazer... a gente poderia tentar usar o método da integração por partes de novo, mas se o método de substituição ajudar, é melhor usar o método de substituição, que ele é mais simples, tá? Então, o método de substituição, a gente vai tentar chamar o seno de U e a gente vai ver o que acontece. Só o seno, não a potência do seno, só o seno. Isso eu vou chamar de U, então vai ficar como se fosse um U ao quadrado, tá? Se vocês quiserem, vamos mudar de letra, gente, porque como a gente já usou U aqui em cima, aí vocês não confundem. Vamos chamar aqui de W. W é quem? É seno de x. Então, a derivada de W é quem? Deriva o seno. Derivada do seno é cosseno de x dx, indica a variável.
Então, olha, quando eu derivo o seno, aparece o cosseno. Então, por isso que é mais fácil fazer pelo método da substituição. Pelo método da substituição, porque Só um pouquinho, gente, que eu acho que não tá aparecendo, né? Isso. Esse método de substituição, ele acaba sendo mais simples porque não tem essa parte que recai numa nova integração, né? Então, ele acaba sendo mais direto do que o método da integração por partes. Então, chamei o seno de W, quando eu derivei, eu acabo obtendo esse cosseno aqui, então sai mais simples. Então, o que a gente vai fazer? Terminar de resolver aqui do outro lado. Repete essa parte aqui da minha conta, né, que já tá resolvida, né? Mais 2. Aí, essa parte aqui que não tá resolvida. Então, vai ficar integral, o seno é o W, vai ficar W ao quadrado. Cosseno de x é o nosso dw, então, vou mudar para dw. Beleza. Cosseno quadrado de x, seno x, repete, mais 2. Tô integrando uma potência. Então, o que acontece quando tem integral de potência? Sobe, o expoente fica acrescentado de 1 e eu faço um desconto lá. Como a gente fez lá nas primeiras continhas, tá, gente? No primeiro exemplo. Mais um c. Então, beleza. Vou reescrever isso aqui. Mais 2, w ao cubo sobre 3, mais c. Beleza, resolvi em termos de w, mas eu preciso voltar para a minha variável inicial, que era x. Então, quem é w, na verdade? W é seno de x. Então, eu vou voltar esse valor lá para minha operação. Então, cosseno quadrado de x, seno x, mais 2/3 do seno ao cubo de x mais c. Como não tem mais como simplificar a conta, termina aí, ok? Então, assim, o que foi feito nessa operação? Então, primeiro a gente usou o método de integração de variáveis por partes, chegou numa outra integral que essa integral às vezes se resolve de forma simples, que daí termina a nossa operação sem precisar de mais uma intervenção. Nesse caso, não saiu de uma maneira simples, então a gente precisou fazer mais uma técnica, que é a técnica da substituição, para conseguir resolver, beleza? Então, gente, a princípio seria isso, nossos primeiros vídeos de revisão. E aí eu vou passar para vocês eu vou passar, na verdade, vou deixar lá disponível na plataforma algumas dicas de alguns exercícios, de quais, tanto o gabarito eu vou deixar disponível, e também quais que vão precisar de mais de digamos, o pulo do gato para conseguir resolver, tá? E algumas correções, né? Tem algumas, eu vi que tinha variável de integração tá diferente, como nesse caso aqui, então vocês vão ter que fazer algumas correções. Fora isso, gente, eu vou colocar como primeira atividade para vocês essa lista mesmo, vai ser a nossa primeira atividade. Essa lista já foi proposta já há algum tempo, então quem fez, ótimo. Quem não fez vai ter que fazer essa lista ainda, mas vai ser de uma maneira diferente. Eu vou separar alguns exercícios por aluno, vocês não vão precisar refazer todos os exercícios. Eu vou selecionar alguns e vou indicar quem que vai fazer cada exercício. E aí vocês vão ser responsáveis por fazer aqueles exercícios em específico, compartilhar com os colegas, e depois todos vocês vão acabar entregando a lista completa. Mas assim, como vocês vão partilhar o trabalho, não vai ficar tão pesado para cada um de vocês, beleza? Aí a gente vai conversando ao longo das semanas, e eu quero que vocês vejam os vídeos, vejam como que ficou, se vocês conseguiram entender bem, e vão me dando feedback,
que a gente vai ver como que pode melhorar. A situação não é fácil, né? A gente tem que usar os recursos que a gente tem e no momento eu achei que seria o mais fácil de vocês visualizar e dessa maneira. Mas a gente vai trabalhando. Eu vou ver se eu consigo um quadro para fazer uma aula no quadro mesmo. Até tentei fazer um teste aqui em casa hoje, mas não consegui porque eu achei que ficou muito ruim de enxergar. Eu tenho um quadro branco, mas ficou ruim de enxergar. Então eu vou ver o que a gente pode fazer. Se eu conseguir um quadro, ficaria melhor. Eu prefiro dar aula no quadro do que dar aula assim. Eu acho que assim fica muito monótono, mas também é o recurso que a gente tem. Então eu quero que vocês deem um feedback, veja se ficou bom, o que vocês podem dar de sugestão para a gente melhorar essas ferramentas que a gente tem disponível. E é isso, gente. Agradeço a participação de vocês e vai ficar esse vídeo disponível para vocês assistirem ao longo dessa semana, beleza? Tchau, tchau!